Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Bom dia, sou o pastor Edenilson Valadares, sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Rio Bonito e trabalho com Escola Bíblica Dominical. Na verdade, meu ministério está na Escola Bíblica Dominical, desde os anos 90 que eu trabalho com Escola Dominical e venho me aprimorando cada vez mais. E eu quero, nesta oportunidade, estudar juntamente com vocês a lição de número 5 da nossa escola bíblica, que tem por tema uma igreja cheia de amor. Uma igreja cheia de amor tem por base bíblica Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 32 ao 37. Que diz assim: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Então, nós vemos aí na introdução que é a introdução da lição que nós estaremos estudando a partir de então. E nesta introdução nós podemos já enxergar todo o conteúdo da lição, que é um conteúdo bastante edificante, tá? E vai ser uma bênção para as nossas vidas. No primeiro ponto, fala sobre o amor manifestado na comunhão cristã. O crescimento da igreja cristã é uma igreja só pode crescer se tiver nela inserido a manifestação do amor de Deus. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam, no versículo 32, que ele diz: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Mas, no versículo 32, diz assim: era o coração e a alma da multidão dos que criam. Então, era uma multidão. Nós podemos ver que na primeira pregação de Pedro, foram quase 3.000 almas que se renderam aos pés de Jesus e se batizaram. Na segunda pregação, em Atos 3, nós já podemos ver que já eram mais de 5.000 almas a igreja. Então, a igreja crescia assustadoramente. Essa expressão, multidão dos que criam, pode ser entendida com o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja, que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena,
possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena também enfrenta seus problemas e desafios, com certeza, né? Uma igreja pequena tem os mesmos desafios de uma igreja grande. Não se engane quem pensa que uma igreja pequena vai ter menos desafios. Os desafios são os mesmos. Porém, os desafios e problemas de uma igreja grande, né, de uma igreja onde existe multidão, né, maiorias em proporção em relação a uma pequena, né, os desafios são maiores. Né? Imagina, né, uma igreja aí como eu às vezes observo, que tem igreja que tem mais de 2.000 membros, né, fazendo parte da sua membresia. Imagina o desafio desse pastor, né? Os desafios são grandes. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Por quê? Porque, além da multidão, do número de pessoas serem maiores, né, a expansão geográfica onde essa igreja habita é muito, muito maior. Então, os desafios são maiores, né? Tanto externo quanto internos, né? Então, imagina uma igreja como a igreja de Jerusalém, né, que crescia demais. Segundo, os desafios do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. A escala geométrica é um crescimento exponencial, é um crescimento que não para, é um crescimento que, né, aqui diz que ela se multiplicava e por isso os desafios também eram maiores, né? Então, nós observamos aqui o seguinte, que a igreja não parava de crescer. A igreja, ela tinha um crescimento assustador, um crescimento, como diz o comentarista aqui, um crescimento geométrico, né? Um crescimento que, em escala de proporção, né, sempre crescente. Então, como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? De fato, né? É um desafio. Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os irmãos. Pedro, ele diz que, na sua carta, que nós somos as pedras vivas, né, que formamos um edifício. E esse edifício, ele não poderia se suster sem, vamos olhar para o lado material, um edifício construído desde a sua base, desde a sua fundação. Nós sabemos que, pela palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz que ele, como sábio arquiteto, ele pôs o fundamento. Esse fundamento é Cristo, né? Então, a igreja está fundamentada sobre Cristo, né? Sobre a sua palavra. Então, nós observamos que Jesus Cristo é o fundamento e os apóstolos, como dizem em Efésios 2:20, os apóstolos são as colunas, o ensinamento dos apóstolos, dos profetas, são as colunas desse templo. E nós somos as pedras vivas. Mas para que as pedras se formem um edifício, é necessário o quê? É necessário a massa, né, para dar sustentação às pedras. Essa massa é o amor, né? Então, somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações pelo Espírito Santo, né, que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Né? O amor, ele foi derramado no coração dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:4. Ao 14. E vínculo é aquilo que une. Vínculo é aquilo que dá a liga, né?
Amor nada mais é do que grude, né? Grude. E um amor que não une não é amor, né? Pode ser tudo, menos amor, né? Pode ser apenas um sentimento, mas não amor, entendeu? Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja mantém-se, ou quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum momento, em algum ponto, né? Então, quando o egoísmo toma conta da igreja, toma conta dos membros, né? Quando o egoísmo ele assume o lugar do amor, né? Aí o que acontece? A igreja ela se fragmenta, né? A igreja ela se divide. É o que acontece em muitas igrejas que o amor ele se esvai, ela se divide, entendeu? Ela se divide e se autodestrói, né? Então, tudo é baseado no amor. No ponto 3 aqui da lição, ou seja, no subponto 3, fala sobre a vida interior. A expressão era o coração e a alma, em Atos 4:32, mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna, né? A vida interior era o coração e a alma. Então mostra aqui uma igreja em sua essência, revelando sua união interna. O Espírito capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja. Atos 1:8, quando Jesus disse: recebereis poder e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, a igreja ela recebeu o poder para cumprir a missão fora da igreja, mas para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Porque se os crentes não estiverem unidos internamente, não tiver o amor entre eles, o amor que une, o amor que é o vínculo, o amor que solidifica esta união, né? A tarefa da evangelização fica também prejudicada. Então, em tudo isso nós precisamos do amor, né? O amor é que é a base de tudo. E não é um mero sentimento, né? Ninguém diz assim: eu tenho o dom de amar, eu tenho um sentimento. Não, amor é uma escolha. Amor é uma decisão. Você escolhe amar, como você também escolhe odiar. Entendeu? Então, nós precisamos deste amor cada dia mais e precisamos do poder do Espírito Santo para que esse amor se intensifique na vida da igreja, né? Para que haja unidade no meio da complexidade. Um grande número de pessoas, era preciso muito amor para que pudesse manter uma igreja viva, uma igreja avivada. Segundo ponto, o amor como manifestação da graça. Primeiro subponto, a graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Atos 4, versículo 33. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros achando que não tem importância,
mas Jesus ensina que, para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 15 e 18, versículo 35. Qualquer ensino contrário é falso, né? Então, para que haja manifestação do Espírito Santo, manifestação dos dons espirituais na igreja, nas nossas reuniões cristãs, é preciso o quê? É preciso a manifestação do amor, né? Não basta simplesmente, né, que nós tenhamos regras a cumprir, né? Não basta que a igreja seja uma igreja de regras, uma igreja simplesmente uma igreja doutrinada, né? Isso não é tudo, ainda que nós não podemos viver sem elas, né? Sem regras, né? Para uma vida cristã sadia. Mas o amor é que faz a diferença. Se você ler o capítulo 13 de 1 Coríntios, está inserida, né, no contexto do ensino do apóstolo Paulo a respeito dos dons espirituais, né? Capítulo 12, Paulo introduz o assunto sobre os dons espirituais. No capítulo 13, ele mostra o caminho ainda mais excelente, que é o amor, a manifestação do amor, né? E no capítulo 14, ele coloca que nós devemos buscar os dons espirituais, principalmente de profetizar, né? Mas nós não podemos esquecer do amor. O amor é o que norteia toda a manifestação dos dons espirituais. Segundo ponto, ou segundo subponto, a graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica, que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, Paulo louva a igreja de Tessalônica pela prática do amor e pediu para que eles crescessem mais nisso, né? E isso se torna um padrão para as demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus na pessoa do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele diz que pela graça de Deus ele era o que era. Pela graça de Deus ele era apóstolo, né? Pela graça de Deus ele trabalhou mais do que os demais apóstolos. Não ele, mas a graça de Deus que estava nele. Somente a graça gera tamanho de sentimento de gratidão, né? Ou seja, a graça é um favor imerecido. Nós merecemos o quê? Merecemos o inferno. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Nós não merecemos o céu, mas a graça de Deus, que é o favor imerecido, nos alcançou e nos deu esse direito, esse privilégio de sermos filhos de Deus e, automaticamente, né, nós também termos o direito de entrar nas mansões celestiais, ou seja, na manifestação dos filhos de Deus, na manifestação de Jesus Cristo, será manifesto quem são verdadeiramente os filhos de Deus. E assim nós gozaremos para sempre, e isso tudo é pela graça de Deus, né?
Tudo que somos aqui, né? Tudo que nós temos aqui é pela graça de Deus. A salvação não é por merecimento, a salvação é pela graça de Deus, né? Então, uma igreja dinâmica, ela é cheia da graça de Deus, né? Como diz aqui, em todos eles havia abundante graça. Você imagina uma igreja cheia da graça de Deus, onde o amor, ele prevalece, onde a graça de Deus ela é abundante, onde o Espírito Santo ele se manifesta de forma poderosa através dos dons espirituais, né? Onde os irmãos amam uns aos outros, que ninguém tem necessidade de nada, né? Porque todos têm um coração aberto, têm um coração zeloso, um coração cheio do Espírito Santo. E outra coisa que nós observamos aqui na introdução, né? Eles não só ajudavam os necessitados, como eles eram generosos, né? Generosidade é diferente, né, de simplesmente uma ajuda, né? Porque você pode ajudar alguém com uma contribuição, digamos assim, uma contribuição qualquer. Mas será que vai suprir a necessidade daquele irmão? Você pode ver que a igreja, os irmãos, tinham propriedades e casas, vendiam suas propriedades e chegava lá e depositava o dinheiro aos pés dos apóstolos. E ninguém tinha necessidade de nada, porque havia abundante graça entre eles, o amor era algo que era notório entre eles, entendeu? E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 12, a parte A do versículo, comunicai com os santos nas suas necessidades. Muitas vezes a gente lê atabalhoadamente aquele texto, aí lê assim, comunicai com os santos as suas necessidades. Não, é nas suas necessidades. Nós que temos condições de ajudar, nós temos que nos comunicar com os que têm necessidades. Não esperar que o necessitado venha a nós, porque ele nunca vem, né? Porque tem a questão do orgulho, né? E a questão também da humilhação, né? Que muitas vezes a pessoa pode passar, né? Então, as pessoas, geralmente, elas esperam, né, oram a Deus, esperam que algum necessitado, ou seja, que alguém que tenha condições, vá a eles para suprir as necessidades. Então, nós devemos ser generosos com aqueles que têm necessidades, né? É um padrão para a igreja nos dias de hoje. Terceiro ponto, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Primeiro subponto, a busca pela equidade. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua a equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. E por isso busca a forma de ajustar o desequilíbrio entre elas. O que isso quer dizer? Quer dizer que na igreja não existe igualdade, ou seja, tem pessoas de alto nível social e outras de baixo nível social. Tem pessoas de um poder aquisitivo alto e outras com poder aquisitivo baixo, né? Então, o que ensina a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12? Que na igreja a honra é dada a quem não tem a honra, né? Não a quem tem honra, porque quem tem honra não precisa dela. A honra é dada a quem não tem. Para que haja o quê? Para que haja igualdade. Isso chama-se o quê? Equidade. Quando você olha e você vê que a igreja não é composta de pessoas iguais, né? São pessoas diferentes. São pessoas de cultura diferente, de classe social diferente, tá? De nível financeiro diferente,
né? Então, em Jerusalém, não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Nem todos possuíam casa que poderiam vender, e se vendesse, ia ficar, né, sem casa. Nem todos possuíam propriedades. Então, aqueles que tinham propriedades, vendiam suas propriedades, suas casas, e entregavam dinheiro aos apóstolos para que distribuíssem entre os que havia necessidade. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Estes, geralmente, em maior número, ou seja, os pobres. Em todas as eras da igreja, o número de pobres da igreja é maior do que os de ricos. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Isso é muito importante, né? Segundo ponto, subponto, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém, em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração onde a igreja se reunia. Atos capítulo 12, versículo 12. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Contudo, o princípio que a governa permanece o mesmo. Isso é um princípio, né? Pode ser que a igreja está inserida numa área, né, num contexto, onde não existe pessoas necessitadas, mas o princípio continua o mesmo, né? Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra, né? Isso não exclui, né? Tem muita gente necessitada e nós devemos buscar os necessitados. A Bíblia diz que, em Provérbios, que tem pessoas que ajuntam mais do que é necessário para a sua própria perda. E diz que a alma generosa prosperará, né? Então, quanto mais generoso você for, mais você receberá de Deus, tá? Terceiro e último ponto, um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Aí está um exemplo de voluntariedade, né? Não era necessário ninguém pedir, não havia uma campanha, né, de doação de alimento na igreja, né? Não havia aquele implorar do líder da igreja para que os irmãos contribuíssem com os mais necessitados, né? Como hoje nós vemos nas igrejas, né? Quase que tem que implorar para que os irmãos contribuam. Então, nada eles faziam por obrigação, ou seja, não era obrigatório. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, diz assim: e digo isto, que os que semeiam pouco, pouco também se fará. Os que semeiam abundância, abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Por necessidade quer dizer, por constrangimento. Porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém? Então, o texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém deseja ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado
nos corações daqueles crentes. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se manifestou ou se prontificava a dar o que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza no atendimento da necessidade do próximo, né? Então, como que você diz que é cristão se você vê o necessitado e você não ajuda ele, né? Então, que esta lição possa ser uma grande lição para nós, né? Desculpe o trocadilho. Uma grande lição para nós aprendermos a sermos melhores crentes, tá? Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e curtir, né? E fazer o seu comentário. Isso é muito importante para nós. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.